E o Bola Presa começou, assim, 2016 vocês já largam a profissão e começam... Em 2016 a gente começa, quando começam as assinaturas. Isso. As profissões, eu saí do jornal em 2019. Isso, e eu em 18. E essa época tem um salto do Bola Presa, assim, quando vocês... A pandemia ajudou a dar um boom ou não? Porque a gente começa pós-pandemia, né? Então a gente... E era uma época que estava estourando uma bolha de podcast, assim. Vocês já estavam lá há um tempo. Com essa bolha aumentou o público de vocês? Como é que foi para vocês essa época? Eu acho que assim, a partir do momento que a gente pôs as assinaturas, a gente foi crescendo muito pouquinho, assim, muito vagarosamente, assim. Então, tipo, é uma escadinha pra cima, mas ela é tão pouco íngreme, assim, que você mal percebe. Não teve um momento que estourou. Não teve. Foi crescendo. E aí a pandemia, o surpreendente foi que as pessoas continuaram lá. Sim, ninguém foi embora, porque o meu grande medo foi as pessoas não vão estar vendo basquete, eles não vão querer mais assinar o Bola Presa, e aí minha renda ia desaparecer de um dia pro outro no meio da pandemia. Não aconteceu. A gente continuou fazendo conteúdo. Eu não lembro o que era. Eu não lembro do que a gente tava falando. Last Dance deve ter ajudado. A gente fez um episódio. Imagina, pandemia sem poder fazer uma listinha. A gente fez um draft de expansão. A gente simulou um draft de expansão. A primeira vez foi na pandemia. Né? A hora que você faz o draft de expansão. Que time o programa é muito menos menos empolgante quando você termina. Você fala, nossa. A gente teve essa ideia uma vez, a gente que tava no Bandeja ainda. É triste, né? é triste. Talvez na Toco TV tenha tido. Eu acho que a gente tava no Bandeja ainda, não tenho certeza. Pique 1 foi tipo... Pique 1, 2 ou 3 foi tipo Kyra Lewis. Triste. É meio melancólico, assim. É literalmente fim de feira, assim. Nossa, é muito mais difícil do que eu imaginava a vida de um time de expansão. Assim. É horrível. Mas a gente fez isso na pandemia porque era um tema que a gente podia fazer do nada, que a gente ia criar essas coisas, mas o público continuou lá, porque eles também estavam desesperados por conteúdo. Qualquer todo conteúdo. mundo sedento. Mano, que até não é nem o conteúdo, é a companhia às vezes. Porque na total. pandemia você não vê ninguém. E o podcast, querendo ou não, é seu amigo que tá te acompanhando na academia, no não sei o quê. Então você tem esse laço ainda. Que A gente ouviu muito isso, assim. Eu me relaciono bastante, porque a pandemia foi traumática pra todo mundo. Claro. Pra mim foi particularmente traumática. Eu saí de um relacionamento muito longo na primeira semana de pandemia. E aí eu tava me vendo pela primeira vez sozinho, assim, sem ninguém, depois de uma década. E aí eu só ouvia podcast. Era o tempo todo, assim, era 20 horas por dia de podcast. Porque eu não conseguia dormir, eu dormia muito pouco, acordava, não tinha como ocupar aquele vazio. Você até brincou algumas vezes que você ouvia podcast que você não gostava, né? Eu não quero falar o nome aqui, mas tem um podcast que eu não gosto e eu escutei, assim, uns 200 Tinha muito episódio, né? Tinha muito episódio. Tinha muito episódio, os episódios eram curtos, eu botava um atrás do outro. Então me fez muita companhia, eu sou muito grato àqueles podcasts que estavam lá, tapando o vazio. E a gente recebeu muitas mensagens nessa toada sobre Bola Presa. Gente que escutou os episódios velhos do Bola Presa. A gente analisando a temporada de 2015 e o pessoal ouvindo lá em 2020, no meio da pandemia. Porque precisava de companhia. E eu fiquei emocionado, assim. Tipo, a gente serviu de apoio para algumas pessoas nessa época, da mesma maneira que eu precisei de apoio de outros podcasts. Podcast é muito mídia companheira, né? É aquela mídia que tá com você enquanto as outras coisas estão acontecendo. E acho que é uma coisa que funciona pra gente, mas acho que pra maioria das pessoas que criam conteúdo na internet, que é a gente consegue se enxergar do outro lado porque a gente tá fazendo uma coisa que a gente gosta. Tipo, a gente faz podcast porque a gente gosta de escutar podcast. Isso. Eu faço vídeo de basquete porque eu gosto de assistir vídeo de basquete. Então, facilita na hora de fazer, porque a gente tá fazendo o que a gente gostaria de assistir, e de entender o público. E de se identificar com o público quando eles mandam essas mensagens. E não é uma coisa de... Não é televisão, não é uma coisa muito oficial, porque a gente tá fazendo... A gente não é tão diferente do público. E é foda isso, porque realmente eu vejo que eu, consumindo o podcast dos caras lá que eu consumo, é quando eles falam uma coisa que eu discordo muito que dá mais vontade de comentar mesmo. É tipo, não, mano, eu discordo aqui. Porque você o resto concorda, você tá ouvindo, né? você achando legal, boa análise e tal, você não vai... Tem aquela... É muito diferente a ânsia de não preciso falar isso, eu preciso falar, porque eles não perceberam. Eles não entenderam isso, eu preciso falar. Exato. Então, quando vem esses comentários, eu falo, não, tá, dá pra entender. É que às vezes tem uns caras que... que erram as palavras. Eu me divirto mais do que qualquer coisa, tipo, do que me incomoda e tal. Vocês fizeram uma parada muito legal, que foi a transmissão no League Pass. Sim. Como é que foi isso? Isso, deve... Tipo, porque fazer a transmissão sem obrigação de você ser um narrador ou de qualquer um ser um narrador, fazer a transmissão, tipo, vamos ver o jogo junto. Isso deve ter sido bem da hora. Foi muito. Foi legal, foi esquisito, foi meio assustador. Mas foi uma experiência. A NBA convidou a gente e sugeriu isso de fazer essa experiência de ter um jogo
de League Pass sem narrador, só a gente conversando. E acho que vale o parênteses de que essa é uma experiência que surgiu nos Estados Unidos, né? Eles já tinham transmissões de League Pass lá sem narrador, só com comentaristas. O Bill Walton tinha, Tinha né? Jamal Sim. Crawford, tinha uma galera. E a ideia era tá batendo papo, não é narrar nenhuma das jogadas, e eles acharam que o Bola Presa fazia sentido para essa função. É que a gente tava com muito medo de como é que o público ia lidar com isso. Porque não faz parte da cultura assistir qualquer tipo de partida esportiva sem um narrador. E eu acho que causou algum estranhamento mesmo. Tinha gente que Tinha o olhava e público falava, do "Que- Bola Presa que isso?" achou legal, mas o cara que só caiu de paraquedas lá, nunca viu a gente, e viu, tem uma transmissão em português, e clica lá e são dois caras conversando, Não entendeu teve direito. gente que achou meio esquisito. Mas assim, A gente ficava explicando ao longo da transmissão, a gente tinha que ficar lembrando assim, ó, não estamos aqui para narrar, estamos sou aqui pra narrador, conversar. A gente teve que explicar várias vezes. Mas deve ser muito da hora, né? Porque eu lembro que a gente teve um playoff que a gente teve a ideia de fazer quase gente todo começou há dia pouco, né? lá, os primórdios lá de Firmeza, que a gente fazia aquelas lives acompanhando o jogo simultâneo, só que sem imagem. Sem imagem, né? E essa é uma experiência que eu nunca mais vou fazer na minha vida, naquela intensidade, porque foi um mês e meio, sei Foi lá, um 2 playoff meses. inteiro. É muita coisa. playoff é Mas muito... com a imagenzinha eu ia gostar mais, eu acho. Ainda sem imagem. Aí eu tinha que ficar 1000 telas, porque eu colocava umas ilustrações pra ter alguma coisa na Um contexto, tela. é difícil. A gente fez isso nas finais de 2019. Isso. Aquela final que o Raptors ganhou do Warriors, Sem a gente fez imagem. nesse mesmo esquema, só a gente botou a câmera na sala do Danilo e era a gente sentado no sofá conversando. E deu um trabalho também. Tanto que a gente não fez de novo depois. É uma experiência traumática. Não, e a Mas gente- com o League Pass é outra história. A né? gente tava querendo começar já o nosso canal e tal, e a gente conseguiu vender pra KTO esse projetinho. E aí a gente vendeu uma cacetada de jogos, sabe? Pra fazer sentido, porque a gente não sabia o nível de audiência que ia ter, tal. Mas foi muito pegado, era todo dia, assim. Porque, você pega aquela época de final de conferência. É muita todos os dias, coisa. é É todo dia. A gente fazia uns 5. Eram 5 por semana, tranquilamente. Assim. Então, durou uns 2 meses. Foi, nossa, cara. E A aí- gente faz live no dia seguinte dos playoffs. Sempre de manhã a gente faz o resumo. E nossa, quando acaba os playoffs é. Férias. Eu lembro quando a gente era mais novo, off-season era, nossa, todo esse tempo sem basquete. Nossa, agora era, agora é um nossa, alívio. tudo que eu precisava depois dos playoffs, são os meses sem basquete. Vocês tiram férias, né? Nos últimos 2 anos a gente tirou. A gente conseguiu tirar férias em agosto. A gente tirou agosto. Porque é o mês mais morto de NBA mesmo. Mas a gente precisa, assim, as finais são muito puxadas. Agora que a gente tá junto com a NBA e mantendo a bola presa, as finais são pauleiras. É. E como é que foi o convite da NBA pra vocês? Como que chegou? Foi Aí alguém lá que conhecia a gente e queria. O primeiro produto que a gente fez com eles foi esses jogos do League Pass. Foi o League Pass Só primeiro, nosso, né? E depois a gente. E vocês estão falando aí que foi traumático fazer sem imagens? A gente passou pela nossa cota de trauma fazendo isso É também. verdade. Quando os meus vizinhos chamaram a polícia. No primeiro jogo, não foi? Foi o primeiro Estavam jogo. gritando? A gente, Aí já achou que não. Mas o jogo era pelo de jeito tava. madrugada, os estúdios Bola Presa de rádio e televisão eram na minha casa. E aí a gente tava lá comentando o jogo, e aí de repente o vizinho foi lá, bateu na porta, minha namorada atendeu. Ele não bateu na porta. Ele pegou tipo um cabo de vassoura e bateu na janela, pela janela dele, na nossa Isso. janela. E aí quando a gente não respondeu, ele foi lá, bateu na porta, e aí entendeu que a gente tava numa transmissão esportiva, falou, tem que acabar imediatamente. A minha namorada falou, eu não vou nem avisar eles, sinto muito, eles estão numa transmissão aí, é sério, não pode parar. Aí eles chamaram a polícia. O segundo tempo a gente tentou só falar mais baixo e torcer pra polícia não aparecer. E a polícia apareceu? Não apareceu, Não a polícia apareceu. não foi. E aí nos outros. Aí depois, pra semana seguinte, tinha outro jogo. A gente arranjou um outro estúdio, a NBA emprestou o escritório deles pra gente fazer. E esse teste que a NBA sugeriu pra gente era nas últimas semanas da temporada regular. Então a gente fez o quê? Uns 5, 6 jogos. Era pouquinho. O convite foi assim, faz pouquinho. Faz um experimento. E aí pro ano seguinte a gente falou, a gente precisa de um estúdio. E aí foi o estúdio Aí que vocês surgiu conheceram o lá, porque a gente decidiu. Se a gente for Vocês trabalhar. sentiram a necessidade de estúdio mais por causa das transmissões. Se a gente vai então. trabalhar com a NBA, a gente tem que ser mais profissional e não gravar no quarto do Danilo. Aham. E aí o ano seguinte a gente continuou fazendo o League Pass com a NBA, mas aí num formato mais. tradicional. Acho que o primeiro ano foi só a gente, né? E depois começou a ter narrador. Mas aí a E gente ficou, já no vocês acharam estúdio. mais legal fazer com o narrador? É diferente, né? É menos pressão.
você pode prestar mais atenção no jogo, fazer uns comentários mais profundos. Você não sente na obrigação de ficar entretendo o público o tempo inteiro. O narrador segura bastante a barra. Mas é só muito diferente, assim. Outra proposta, é outra coisa. O narrador ele te dá uma tranquilidade. Você só tá Muito, lá. Você só tá lá, não caga e fala um negocinho que faz sentido. Quando ele chama a gente, você fala. Se você tem uma ideia, você entra e fala alguma coisa. O que eu acho que deve ser mais foda é tipo, pô, ele com o ponto azucrinando, chama intervalo e não sei o quê, e o merchan. E você, comentarista, você só tá lá de boinha vindo jogo. Ser narrador é um pesadelo. Sério, ter ponto é infernal. Essa é uma das coisas que a gente teve que se acostumar quando a gente fez as finais da NBA na NBA House, que me botaram um ponto pela primeira vez. E aí o ponto fala assim: olha pra câmera 2, olha pra câmera 3, agora com você. E você tem que ouvir isso enquanto você tá falando. Isso é enlouquecedor. E você tá no meio do raciocínio lá, tentando fazer uma análise, um preview do jogo, e fala: não sei quem apareceu, 10 segundos, vamos cortar lá. E você... Aconteceu, de eu estar no meio de uma frase e aí entrou o ponto, eu esqueci completamente o que eu tava falando. E aí eu fiquei em silêncio, olhando pra uma câmera. Lembrou uma farsa? Faltou Por uns 10 segundos. Eu passei uns 10 longos segundos em silêncio no meio da minha frase, olhando pra uma câmera. E aí alguém chamou e continuou falando e segue o jogo. Assim, e o cara do lado muito deu um ruim. toquinho. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Mas trabalhar com a NBA é muito legal, porque a gente tá trabalhando com a NBA. Então, tipo, o que a gente pode pedir mais do que trabalhar com a NBA em si? E depois veio Panela, veio as outras coisas. Tudo ligado com a parceria com a NBA. Então não tem comparação, assim, pra gente é o maior privilégio. Mas é esse lado de que a gente não tá mais no controle, né? Então... Sai da bolha, a bola presa. Tem vídeo do Dennis Smith Jr. na NBA. Não tem vídeo do Dennis Smith Jr., a gente faz... Tem o ponto, é outro nível de profissionalismo. Se eu fico parado olhando pra câmera do Bola Presa por 10 segundos, o pessoal vai dar risada, vira print, fazem figurinha. Eu fiz isso numa transmissão com 200 mil pessoas no YouTube da NBA. Então, eu cheguei em casa e não conseguia dormir, pensando, olha a merda que eu fiz. Tem gente que assiste o conteúdo da NBA e conhece a gente. Se a gente fizer uma piadinha, eles vão entender. A maioria não. Tem uns moleques de 15 anos lá, que o público do Bola Presa envelheceu junto com a gente. Então não é os moleques de 15, 16 anos que começou a assistir NBA depois da pandemia. Então a gente tá conversando com outro público, outro nível de profissionalismo, a gente lida com pessoas diferentes, a gente não tá no controle das pautas. É um novo mundo nesse universo de criar conteúdo, de ser comentarista de NBA. Mas assim... Nada a reclamar, é só outra vida. Eu acostumei, eu não travo mais na frente de uma câmera. Agora já o ponto já tá em casa, dá 2 pontos. O ponto fica falando lá e eu abstraio. Às vezes dá pra perceber que eu tô ouvindo o ponto porque eu começo a esticar as palavras. Mas fora isso. Já é melhor do que não falar, né? Com certeza.